Olá, hoje eu quero propor uma experiência ainda melhor. Vamos fazer uma viagem pelo Egito Antigo. Vem comigo? A bordo da nossa imaginação, imagine um tempo antes das pirâmides, antes dos faraós, antes do Egito que nós conhecemos hoje. Em algum lugar nas sombras da pré-história está a evidência de uma sociedade avançada. Eram os deuses astronautas? Como perguntou antes o famoso Erich von Däniken no seu livro tão notório. No Egito Antigo, nós conhecemos a verdade de uma sociedade híbrida de alienígenas com humanos? E se for verdade? Uma das construções emblemáticas é o Osirion, armado com a tecnologia incompreensível que amplia a nossa imaginação. Um mundo onde a história encontra um mistério, onde as areias do tempo escondem segredos além da história convencional que nos foi transmitida. Mas quem eram esses desbravadores da antiguidade e que maravilhas eles usavam para fazer com que os nossos dispositivos modernos parecessem uma brincadeira de criança? Junte-se a nós nessa exploração, enquanto desvendamos as tecnologias pré-egípcias deixadas por civilizações antigas que desapareceram. Osirion, uma estrutura antiga inspiradora localizada a cerca de 350 milhas ao sul da grande pirâmide de Gizé, continua a intrigar e confundir historiadores e arqueólogos. Essa estrutura monumental, com a sua impressionante sofisticação arquitetônica e características únicas, levou alguns a especular o fato de que sua edificação poderia ser o trabalho de uma civilização muito mais antiga que a egípcia, altamente avançada, que por sua vez, poderia possuir tecnologias muito além do que é tradicionalmente atribuído aos egípcios da era faraônica. Um dos primeiros mistérios que o Osirion apresenta é o seu projeto arquitetônico incomum. Diferente dos simples layouts retangulares típicos da maioria dos templos egípcios antigos, o Osirion possui uma configuração complexa em forma de L. Esse desvio da norma levanta questões intrigantes sobre as intenções e propósitos por trás de sua construção. A escala do Osirion é verdadeiramente impressionante. Blocos maciços de granito rosa, alguns pesando até 100 toneladas, formam o núcleo da estrutura. As pedras colossais foram extraídas de Aswan, a cidade mais ao sul do Egito, situada próxima à primeira catarata do rio Nilo, a quase 1000 quilômetros do Cairo. Inclusive, a localidade já recebeu outros nomes em tempos antigos, como Siene, que significa lugar do comércio. Portanto, pense comigo, os desafios logísticos envolvidos no transporte desses enormes blocos são inestimáveis, tanto pela distância quanto pela localização do templo, que fica no deserto a alguns quilômetros do Nilo. O transporte e a colocação precisa dessas pedras gigantescas desafiam a nossa compreensão das capacidades dos antigos egípcios. Como eles conseguiram mover e posicionar essas pedras sem qualquer maquinário avançado conhecido? Como? E tem outra coisa. A arquitetura do Osirion adiciona outra camada ao quebra-cabeça. O local conta com um complexo sistema de cobertura de 2 camadas e cerca de 1 dúzia de câmaras, apresentando um nível de sofisticação arquitetônica que parece além do alcance de uma civilização equipada com ferramentas tão primitivas. Pense comigo. O design intrincado, incluindo cunhas interligadas e o empilhamento preciso de blocos maciços, sugere um alto grau de conhecimento de engenharia não tipicamente associado com o antigo egípcio. Além disso, o uso do granito, um material muito mais difícil de ser trabalhado do que o calcário comumente usado, indica uma proeza tecnológica que os antigos egípcios, de acordo com os registros históricos, não possuíam. E, aumentando o mistério, Osirion não possui qualquer arte ou artefatos de hieróglifos egípcios. Esta ausência de decoração é incomum nas estruturas egípcias antigas, deixando os pesquisadores se perguntando sobre o verdadeiro propósito e as origens desse local. Na área raramente visitada do Médio Egito, entre as cidades de Luxor e Cairo, está localizada Ábidos, que
que abriga muitas maravilhas esquecidas, porém nenhuma tão misteriosa quanto o Templo de Osírion. Situado na margem oeste do rio Nilo, Ábidos é um complexo de templos dedicados ao deus Osíris, incluindo o Templo de Sete I. Osírion tem esse nome devido à sua dedicação ao deus quitônico Osíris. O intrigante é que Osírion foi enterrado na antiguidade e agora encontra-se sob o lençol freático mutável do Egito. Mas por que foi construído? E qual a sua finalidade? O Osírion continua sendo um quebra-cabeça profundo que convida à especulação e ao debate sobre o mundo antigo e suas capacidades ocultas. Ao longo da história do Egito, templos e monumentos foram frequentemente renovados, e a cada renovação, novas obras de arte e hieróglifos foram adicionados. No entanto, o Osírion não possui tais adições, o que o torna uma anomalia única. O seu layout subterrâneo é particularmente incomum para a arquitetura de templos egípcios. Alguns especialistas sugerem que o Osírion pode ser muito mais antigo do que as estruturas circundantes, possivelmente anteriores às camadas de areia e solo que se acumularam ao longo de milhares de anos. Será que este rei, considerado Deus, tinha alguma relação com outros seres protetores de outras galáxias? O que aumenta a intriga são os padrões de erosão hídrica encontrados no recinto de calcário ao redor do local. Mas, para termos alguma chance de descobrir o mistério de Osírion, devemos primeiro entender a história, a mitologia e a origem do deus Osíris. A religião egípcia nos conta que Osíris fazia parte de uma família de deuses associada ao início do mundo. Tudo começou quando o escaravelho fez com que Atum subisse ao Monte da Criação, sobre as águas do caos, para criar o mundo. Ele então criou Nut, a deusa do céu, e Geb, o deus da terra. Ele notou que Geb e Nut, que também eram marido e mulher, passavam muito tempo juntos. Então, ele cuspiu Shu, deus do ar e da umidade, para então separá-los. No entanto, antes da sua separação, Nut deu à luz Set, o deus do caos e do deserto. Neftis, deusa da proteção. Ísis, deusa da magia, e Osíris. Assim, Osíris se tornaria o primeiro rei do Egito com sua esposa irmã Ísis ao seu lado. Seu irmão Set estava com ciúmes e sentiu como meio exilado das profundezas do deserto. Ele queria o trono e então enganou Osíris numa caixa mágica, fechou a tampa e jogou-a no Nilo. Ele recuperou a caixa, depois cortou Osíris morto em pedaços e espalhou as suas partes por todo o Egito. A cabeça pousou na região de Ábidos, razão pela qual Ábidos é a cidade sagrada ou centro de culto de Osíris. Ísis, sendo a deusa da magia, reuniu todos os pedaços do seu marido morto e o trouxe temporariamente de volta à vida por tempo suficiente para conceber um filho, Horus. Ela escondeu Horus entre os juncos do Nilo até que ele tivesse idade e fosse forte o suficiente para enfrentar o seu tio Sete pela coroa do Egito, o que ele fez. Assim, Sete foi morto ou exilado novamente no deserto, a depender das versões mitológicas sobre esse deus. Horus, então, tornou-se rei do Egito e Osíris, que não pôde ser revivido, tornou-se o deus do submundo, passando assim a julgar os mortos. Sobra a possibilidade dele ter sido soterrado sob as areias do deserto, pois é comum os edifícios antigos do Egito terem sido soterrados pelas areias do tempo, e isso, inclusive, auxilia profundamente na preservação desses sítios arqueológicos. Esse tem sido o caso de muitos locais populares no Egito, frequentemente apresentados em passeios de turismo, como o Templo de Horus em Edfu e a Esfinge em Gizé. Mas não é o caso de Osírion, que parece ter sido enterrado deliberadamente na antiguidade, ou pelo menos construído num nível inferior quando comparado com os edifícios contemporâneos do local. Dessa forma, a probabilidade do sepultamento do templo pode ser a associação de Osíris como deus do submundo, e, portanto, é lógico que um templo para Osíris deveria estar localizado o mais próximo possível do submundo.
Embora o lençol freático tenha aumentado significativamente na área desde a antiguidade, Estrabão, escrevendo no 1º século depois de Cristo, nos diz que havia um poço, que ele chama de fonte, no templo, ainda nos tempos antigos. E devido à inundação anual do Nilo, o Egito sempre esteve num estado contínuo de morte e renascimento, tendo as águas desempenhado um papel importante nesse processo. Talvez seja por isso que os antigos egípcios escolheram construir esse templo em torno de um poço. No entanto, muitos arqueólogos têm consenso que o projeto arquitetônico de Osírion é quase sem precedentes no Egito, tendo uma pequena semelhança com o Templo do Vale em Gizé, que inclusive antecede o Osírion em aproximadamente 1500 anos. Não parece provável que esse Osírion alguma vez tenha funcionado como templo no sentido típico dos outros monumentos com esta finalidade no Antigo Egito. A estrutura enigmática pode ter sido concebida como um templo mortuário para o deus Osíris. Sabemos que todos os reis egípcios construíram templos mortuários para que as pessoas pudessem continuar a adorá-los depois de entrarem na vida após a morte. Osíris, como o primeiro rei egípcio, também teria esse direito a um templo mortuário. E, nesse sentido, também há teorias que explicam que essa estrutura deveria funcionar como uma tumba cerimonial ao primeiro rei do Egito. O design labiríntico do edifício é um tanto comparável aos primeiros túmulos dinásticos de alguns dos primeiros faraós do Egito, localizados em Saqqara. O templo também pode ser alcançado a partir de uma passagem subterrânea de 420 pés do templo de Sete I, localizado em frente ao Osírion, o que parece apoiar a noção de uma tumba cerimonial ou cenotáfio. No entanto, o templo de Sete I foi construído muito depois do Osírion, e o alinhamento entre os dois templos torna provável que Sete estivesse ciente da presença do Osírion quando começou a construir o seu templo, que também possui formato de L. Sobre o acesso ao local, a única maneira de realmente entrar no Osírion é com permissão especial do governo egípcio, sendo necessário o tráfego interno via uma pequena embarcação, devido às águas que permeiam toda a sua estrutura. Muitas partes do Osírion ainda estão submersas a 12 metros abaixo do nível do deserto. Inclusive, a parte inferior do Osírion também é proibida para a visitação pública. Dentro do templo, há corredores incríveis. Não se sabe ainda a real função dessa estrutura, mas existe um debate entre os egiptólogos sobre se o Osírion seria contemporâneo ao Templo de Sete ou uma estrutura do Império Antigo, provavelmente datada a cerca de 2.500 anos antes de Cristo. A flor da vida é uma simbologia presente no Templo de Osíris, porém, provavelmente, ela foi gravada muitos séculos depois da construção do templo, talvez no período grego, mas ninguém sabe exatamente como ela foi feita, sendo que ela está situada abaixo de uma coluna, gravada num cantinho. Os desenhos da flor da vida também estão quase apagados, e atualmente acredita-se que os símbolos que existem nela foram escritos na pedra com tinta ocre e vermelha, sendo datada do 1º século depois de Cristo. Considera-se o exemplar mais antigo da flor da vida, o que foi encontrado nos palácios do rei assírio Assurbanipal e que hoje consta do acervo do Museu do Louvre em Paris. E para compreendermos esse importante simbolismo, para além desses dois lugares antigos, a representação existe também na arte fenícia, no século IX a.C., nas artes milenares do Japão, na Turquia, na Índia, bem como em países distintos pelo mundo como Peru, Hungria, Austrália, México, entre outros. A flor da vida, denominada há muito tempo como geometria sagrada, é composta por 7 círculos simétricos, sendo um no centro e 6 em volta dele. Dentro das suas configurações encontram-se diversas representações religiosas, esotéricas, cabalísticas, entre outras. São estruturas conhecidas como a semente da vida, o ovo da vida, o fruto da vida e a árvore da vida. Cabalistas do século VIII, na França, realizaram uma interpretação geométrica do símbolo e conseguiram organizar o alfabeto hebraico em determinada ordem, usando o desenho.
O seu conjunto de estruturas fez com que Leonardo da Vinci, em pleno período da Renascença, século XV, realizasse vários estudos matemáticos que resultaram em muitas das suas representações, entre elas o famoso homem vitruviano. Muitos dizem que Osírion se assemelha a um Stonehenge, de forma mais organizada, bem construído, com incríveis blocos de granito encaixados com precisão. Osírion está praticamente enterrado no deserto e está abaixo do nível do solo. E uma boa parte das informações sobre esse lugar ainda se encontra no subsolo, pois só conseguimos ver e ter acesso ao que sobrou na superfície. O estranho fato desse templo não possuir hieróglifos também ecoa entre as hipóteses e debates entre os arqueólogos. Ninguém sabe a função desse templo, o porquê dele ser construído e nem quem o construiu, pois não foi o faraó Sete I e nenhum outro faraó. A estrutura do templo é bastante pesada, com pedras lisas, precisas e super bem alinhadas. Esses blocos de pedra no Osírion foram encaixadas sem cimento algum ou qualquer tipo de argamassa, e nenhuma folha de papel passa entre esses blocos. Além do mais, muitos documentos sobre o Osírion não são liberados pelo Egito, pois qualquer liberação referente a essa história irá alterar a nossa história oficial, ou seja, aquela que é manipulada de acordo com as convenções da historiografia, arqueologia e antropologia vigentes. Segundo os geólogos, a camada de terra acima do Osírion, na parte superior do templo, foi datada de uma idade mínima de 18.000 anos, o que contraria toda a história tradicional do Egito. Portanto, essa seria uma construção provavelmente anterior ao dilúvio e ao grande cataclismo. Por esse motivo, o templo foi enterrado. De acordo com a revista Enigmas, descobertas recentes pela expedição de egiptologia do pesquisador Robert Grant encontraram novos símbolos em Osírion, sendo essas Alfa e Ômega, outras simbologias muito antigas, provavelmente remanescentes de uma humanidade anterior à primeira dinastia do Egito Antigo. O Alfa refere-se ao touro Apis e o Ômega à deusa Hathor, deusa dos céus e do sol, do amor, da maternidade, da beleza, e Ísis, deusa da fertilidade. Ambos os símbolos proeminentes no panteão egípcio e na mitologia. A letra Aleph, em fenício e hebraico, significa literalmente touro ou um boi, e também se refere a Osíris, que era conhecido como o grande touro do Ocidente. Como falado anteriormente, Osíris foi morto por Sete e cortado em 14 partes. Os símbolos Alfa e Ômega são muito antigos em todo o Egito. Essas simbologias já foram encontradas também dentro do Serapion, em Saqqara. Portanto, também é provável que esses símbolos sejam anteriores à língua grega e podem ter sido símbolos emprestados remanescentes de uma língua ou remanescentes de uma humanidade anterior. Descoberto pelos arqueólogos Flinders Petrie e Margaret Murray, que estavam escavando o sítio no início do século XX, nos anos entre 1902 e 1903, muitos pesquisadores acreditam que se trata de um templo pré-dinástico. Considerado por alguns egiptólogos como um cenotáfio, ou seja, uma tumba simbólica do deus Osíris, a construção impressionante e enigmas associados a Osírion fornecem insights valiosos sobre as capacidades tecnológicas e culturais das civilizações que precederam os faraós. A verdade é que o mundo ainda não tem certeza sobre como os antigos egípcios construíram as enormes estruturas pelas quais são famosos. E, dado o quão exatos e calculados eles eram, as pessoas têm justificativas para duvidar as suas origens. Desde que o mundo tomou conhecimento da existência dessas estruturas egípcias, surgiram muitas teorias sobre como foram construídas. Tais teorias foram extensamente discutidas e poucos foram convencidos pela explicação dada pelos especialistas. Até agora, o mistério do Egito Antigo não é claro. É difícil para nós encontrar respostas para as megaestruturas que vemos nos desertos egípcios, repletas de hieróglifos e tumbas, cheias até a borda com artefatos inexplicáveis. A existência dessas estruturas no Egito
Especificamente, o Osirion, que consiste numa arquitetura ainda mais antiga e emblemática, faz com que as pessoas acreditem que existiram civilizações altamente evoluídas envolvidas na construção do legado do Egito. Mas por que os vestígios de sua existência desapareceram? Será que os governantes do Egito escolheram enterrar a sua existência para receber todo o crédito por essas conquistas? Ou será que antigos alienígenas ordenaram que essa grande civilização removesse os seus vestígios da história? Será que esses alienígenas voltarão e nos ajudarão novamente? Ou eles ainda estão aqui, apenas nos observando de longe? E se for verdade?